Buenas, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos ver um pouco sobre modelagem com equações diferenciais de primeira ordem. Então esse assunto está lá na seção 2.3 do nosso livro. Tá? Aqui no começo ele fala sobre como é que se dá essa modelagem. Então no primeiro passo a gente tem a construção do nosso modelo. Então o que seria a construção do nosso modelo? A gente vai estar interessado em encontrar alguma variável, por exemplo, encontrar a velocidade. Na verdade, lá naquele exemplo que a gente fez, na primeira aula, no primeiro vídeo, de um objeto em queda livre, a gente fez todos esses passos. Então a gente tinha um objeto em queda livre, então a gente analisou quais forças eu tinha atuando sobre ele e a gente partiu da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Então a partir dessa pequena equação eu analisei todas as forças, coloquei nessa equação e eu cheguei numa equação diferencial. Então isso seria a construção do modelo. Então a segunda parte seria a análise do modelo, que aqui vem a resolução do modelo. Então eu cheguei na equação diferencial, que é o meu modelo, que modela o meu problema. Então agora eu vou tentar resolver essa equação diferencial. E aí se eu conseguir resolver, bom, então eu vou ter a solução. Ou, antes disso, eu posso fazer uma análise desse modelo, ou seja, eu posso olhar para essa equação diferencial e tentar deduzir algumas propriedades da minha solução. A gente já viu como fazer isso utilizando o campo de direções. Então, se eu pegar a equação diferencial de primeira ordem, eu posso desenhar o campo de direções. E aí, olhando para o campo de direções, eu tenho o comportamento das soluções. Então, isso seria uma análise do modelo, uma análise das soluções. E, por fim, eu tenho a comparação desse meu modelo com experimentos ou observações. Então, eu posso modelar um problema, eu posso chegar numa equação diferencial, conseguir resolver essa equação diferencial, mas, dependendo de como eu fiz essa modelagem, essa minha solução ela pode representar bem a realidade, como é que esse problema se comporta na realidade ou não. E aí, então, se eu analisar a minha solução que eu encontrei, ou o comportamento da minha solução que eu encontrei analisando a equação diferencial, então, se eu comparar a minha solução com os dados reais, e essa comparação não for uma comparação muito boa, ou seja, a minha solução diz uma coisa e os dados reais dizem outra coisa, eu posso tentar melhorar o meu modelo, tentar considerar coisas que talvez eu deixei passar. Então aqui pode acontecer várias coisas. Para fazer a minha modelagem eu posso ignorar várias coisas. Por exemplo, naquele nosso exemplo lá do objeto em queda livre, a gente ignorou a resistência do ar. Ou melhor, a gente não ignorou a existência do ar, mas eu, ignorando a existência do ar, a minha equação diferencial ficou bem mais simples e eu consegui resolver. Mas, claro, ignorando a resistência do ar, a minha solução, quando eu comparar com dados reais, ela não vai ser tão boa assim. Então podem acontecer diversas coisas. Eu posso fazer uma simplificação no meu modelo. Eu posso chegar numa equação diferencial, ela é uma equação diferencial não linear, mas se eu substituir alguma coisa aqui, fizer alguma simplificação, eu passo para uma equação linear que é mais fácil de resolver. Então, essa é uma outra coisa que eu posso fazer, fazer uma simplificação. E aí, de novo, tenho que comparar se o meu modelo, agora simplificado, vai corresponder à realidade. Então, depois disso, o livro ele dá diversos exemplos, que a gente, na verdade, já viu na aula presencial que a gente teve. Então, o primeiro deles é o exemplo de um tanque. Então, eu tenho aqui uma solução. Está entrando aqui uma certa quantidade desse líquido. Então, ele me dá aqui a taxa que esse líquido está entrando. Então, R galões por minuto. E aqui está saindo também R galões por minuto. Então, a quantidade de água nesse tanque aqui não está aumentando nem diminuindo. Está sempre constante. Então aqui no tanque inicialmente eu tinha uma certa quantidade de sal,
essa solução que está entrando, ela tem uma outra quantidade de sal, então, 1/4 de libras por galão de sal. E, então, depois que a solução entra, aqui ela vai se misturar e vai sair, com essa mesma taxa aqui. E aí tem várias perguntas que ele pode fazer, Então, por exemplo, aqui ele pede para encontrar a quantidade de sal no tanque em qualquer instante t e encontrar também a quantidade limite Q de L, presente após um período de tempo bem longo. E aí ele dá algumas outras informações aqui, Se R igual a 13, Q0 igual a 2, QL, encontrar um instante t, após o qual o nível de sal é 2% da quantidade limite de sal nesse tanque. Então, várias perguntas que a gente pode fazer nesse problema aqui. Então, como é que vai ficar a modelagem desse problema? Então, eu vou chamar de Q a quantidade de sal no instante t. Então, Q de t é uma função do tempo, a quantidade de sal depende do tempo. E aí, a variação da quantidade de sal, ela é igual à taxa de entrada de sal, quanto o sal está entrando, menos a quantidade de sal que está saindo desse tanque. A taxa de saída de sal desse tanque. Então aqui a taxa de entrada e taxa de saída é a quantidade de líquido que está entrando vezes a concentração de sal nesse líquido, que a gente tem aqui embaixo. Então a quantidade de líquido que está entrando é R galões por minuto e a concentração é 1/4 de libras de sal por galão. Então se eu multiplicar isso, R vezes 1/4, eu vou ter a taxa de entrada. E a taxa de saída é a mesma coisa, É a quantidade de líquido que está saindo vezes a concentração de sal que eu tenho aqui. Então, aqui a gente tem isso, Então, dq dt igual a R sobre 4, que é isso daqui, a taxa de entrada, R vezes 1/4, menos a taxa de saída, que é R vezes Q sobre 100. Então, por que Q sobre 100? Bom, esse R, ele vem aqui da quantidade de líquido saindo, e Q sobre 100 vai ser a concentração de sal desse líquido que está saindo. Por quê? Porque aqui o líquido vai se misturar, ele diz que esse tanque tem 100 litros, então o líquido vai se misturar, e aqui em qualquer instante de tempo t, qual é a concentração de sal aqui no tanque? É a quantidade de sal dividido pelo volume do tanque. Então, a quantidade de sal é Q de T dividido pelo volume 100. Então, em qualquer instante de tempo, a concentração de sal aqui dentro do tanque é Q sobre 100. Então, por isso que a taxa de saída é R, a quantidade de líquido que está saindo, vezes a concentração, que é Q sobre 100. E aí, a gente chega aqui numa equação diferencial de primeira ordem, linear de primeira ordem. Passa esse menos R vezes Q sobre 100 para cá, fica uma equação naquele formato que a gente já conhece. E eu posso colocar uma condição inicial, que é Q de 0 igual a um valor Q0, ou seja, a quantidade de sal inicial aqui no tanque é um valor Q0, que eu posso dar depois. Então essa equação aqui, como eu disse, é uma equação linear de primeira ordem. Resolver isso daqui, eu vou encontrar o fator integrante. Então a minha equação diferencial é dq dt mais rq sobre 100 igual a r sobre 4. Então aqui o r é uma constante, então isso daqui, e a minha variável aqui é o q. Então essa daqui é a minha função f de t, só que não tem t, é constante, e aqui eu tenho a minha função g de t. Então, para resolver isso, fator integrante, mi de t é e na integral de f de t dt. Então, e na integral de r sobre 100 dt. R sobre 100 é uma constante. A integral de dt, que vai ser t. Então, isso aqui é e na rt sobre 100. Que é o que ele encontrou aqui. O fator integrante é e na rt sobre 100. Então, fazendo isso, a minha função q de t, ela é 1 sobre o fator integrante,
vezes a integral do fator integrante vezes a função g de t, tá? R sobre 4, dt mais uma constante. Né? Então, e na rt sobre 100, r sobre 4 é uma constante, a integral de e na rt sobre 100. Isso daqui vai ser 100 sobre r e na rt sobre 100 e mais uma constante. Então, por que a integral de e na rt sobre 100 deu isso daqui? Bom, porque se eu derivar essa função aqui, né, em relação a t, vai cair esse r sobre 100, vai cancelar e vai ficar essa função aqui. Tá? Ou vocês podem fazer uma substituição aqui, né, e aí vocês vão ver que a integral vai dar isso daqui. Aqui simplifica o r, 100 dividido por 4 é 25, e na rt sobre 100, mais uma constante. Então aqui passa esse cara para dentro, né, vai ficar dividindo tudo por e na rt sobre 100, então vai ficar só 25, né, porque vai simplificar aqui, mais c dividido por e na rt sobre 100, ou, né, isso é a mesma coisa que c vezes e na menos rt sobre 100. Então essa é a minha função q de t. Né? Q de t é 25 mais c e na menos rt sobre 100. E aí quem é que é essa minha constante c? Bom, eu vou utilizar a condição inicial, né, que era q de 0 igual a um valor q0. Então, se q de 0 é q0, né, trocando aqui na equação diferencial, né, t igual a 0, vai ficar 25 mais c vezes e na 0, que é 1. Né? Então, daqui eu tenho que a minha constante c tem que ser igual a q0 menos 25. Substituindo de volta aqui, a minha função q de t é 25 mais c, que é q0 menos 25, e na menos rt sobre 100. Aqui está a equação diferencial, né? E aí ele ajeita, coloca nesse formato aqui. Então, com a solução aqui, a gente pode analisar, por exemplo, qual é a concentração limite, né? Quando t tende a infinito. Então, olhando para essa equação aqui, quando t tende a infinito, aqui, né? E na menos rt sobre 100, isso vai para zero. Né? Então, todo esse termo aqui vai zerar e vai sobrar só 25. Né? Então, q de t tende a 25 quando t tende a infinito. Né? Que era aquilo que eu tinha comentado. Né? Depois de muito tempo, a concentração, né, do que está aqui dentro vai ser a mesma concentração do que está entrando. Né? Então, a concentração do que está entrando é 1/4 de libras por galão. Se aqui eu tenho 100 galões, vai ser 100 dividido por 4, que é 25. Né? Então, 25 libras de sal. Né? A quantidade de sal que eu vou ter no tanque é 25 libras. Então, aqui, né, eu tenho o gráfico de diversas soluções. Né? Então, que soluções são essas? Né? Vai depender aqui da quantidade inicial de sal no tanque. Então, aqui eu tenho os valores para Q0. Né? Então, aqui 25 é a concentração limite, né, no infinito. Se a minha quantidade inicial de sal no tanque é maior do que 25, isso quer dizer que eu tenho água mais salgada no tanque do que está entrando. Então, à medida que vai entrando mais água, né, essa concentração vai caindo e vai, né, se aproximando de 25, que é a limite. A mesma coisa se eu tenho uma quantidade menor de sal no tanque, né, uma concentração menor no tanque, à medida que vai entrando essa água mais salgada, essa concentração, de novo, tende a 25. E aqui depois ele dá mais alguns dados, né? R, Q0. Né? Ele pede para calcular algumas coisas, então vocês podem ler isso daqui. Tá? O segundo exemplo é um exemplo de juros compostos, então vocês também podem ler esse exemplo aqui, tá? Mas segue a mesma coisa, né? A modelagem do problema, tá? Solução, e aí dá para calcular várias coisas. Então, continuando, o exemplo 3, né, ele fala sobre produtos químicos em uma lagoa. Então, aqui, esse problema ele é bem parecido com aquele problema do tanque, né, em que eu tenho quantidade de água, tenho uma concentração entrando e saindo. Só que a diferença aqui é que a concentração, né, do que está entrando
ela depende do tempo. Então aqui, né, a concentração do produto químico na água que entra varia periodicamente com o tempo, né, de acordo com a expressão gama de T igual a 2 mais seno de 2T. Tá? Mas a modelagem é a mesma, né? dQ dt, né, a variação da quantidade de produto químico, né, nessa lagoa é igual a taxa de entrada menos a taxa de saída. Só que agora a taxa de entrada vai depender dessa função aqui, que depende de T. Então a taxa de entrada é quanto que está entrando, né? Então aqui é 5 milhões de galões por ano, e a concentração do que está entrando é esse 2 mais seno de 2T. Né? Então a taxa de entrada é isso, né? Quanto que está entrando vezes a concentração do que está entrando. E a taxa de saída é a mesma coisa, né? Saindo a mesma quantidade de água e a concentração do que está saindo é a mesma coisa daquele R sobre 100, daquele Q sobre 100. Ah, então, com isso a gente tem essa equação diferencial aqui, né? Está um pouco apagada, mas é isso daqui, né? Então, de novo, é uma equação diferencial linear, a única diferença é que aqui os coeficientes eles não são constantes, né? Eles dependem de fato de T. Tá? Mas a resolução é a mesma, né? Então eu tenho a condição inicial, né? A quantidade inicial daquele produto químico na lagoa era 0. Para resolver eu vou calcular o fator integrante, né? Que ele diz que é E na T sobre 2, e aí a solução é essa função aqui, né? Depois de substituir na fórmula, eu chego nessa função aqui. E aí ele faz então o gráfico dessa solução, né? Que tem esse comportamento aqui. Muito bem, então o último exemplo que o livro dá nessa seção é o exemplo da velocidade de escape. Então ele me diz o seguinte, né? Eu tenho aqui a Terra, tá? Explicando um pouco o que está acontecendo. Eu tenho aqui a Terra, né? Eu vou supor que o raio da Terra é esse R maiúsculo aqui. E eu tenho um objeto, né? Que está aqui a uma distância x da Terra. Então essa distância aqui eu estou chamando de x. Então, né, aplicando as leis da física, a força que eu tenho atuando sobre esse objeto vai depender dessa distância x. Quanto mais longe esse objeto estiver da Terra, menor vai ser a atração gravitacional. Então, para uma distância x, a atração, né, a força gravitacional, ela tem essa expressão aqui. Tá? Eu não vou deduzir isso daqui, mas, então, para um objeto, uma distância x aqui da superfície da Terra, a atração, né, a gravidade tem, a força, né, tem esse módulo aqui. Então vocês podem ver, né, que se eu considerar x igual a zero, ou muito próximo de zero, né, em relação a r, ou seja, se eu estou na superfície da Terra, então o x é próximo de zero, então aqui vai ficar, né, r mais uma coisa bem pequenininha, então praticamente r ao quadrado, cancela com isso aqui, fica menos mg, que é a força-peso, né, na superfície da Terra. Então o objetivo desse exercício é encontrar a velocidade de escape desse objeto. Então aqui é a mesma coisa, né? Eu posso começar com a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Agora a força que eu tenho atuando é essa daqui, então menos mg, r ao quadrado sobre r mais x ao quadrado. Isso é massa vezes a aceleração, né? Corta a massa aqui, menos gr ao quadrado, r mais x ao quadrado, igual a aceleração, e a aceleração é dv dt. Então, dv dt igual a menos gr ao quadrado sobre r mais x ao quadrado. Então, essa daqui é a equação diferencial, né? Se eu resolver essa equação diferencial aqui, encontrar quem é o meu v, bom, aí, né, eu posso fazer umas continhas para ver quem vai ser a velocidade de escape. Só que agora, olhando para essa equação diferencial, duas variáveis distintas. Eu tenho a velocidade aqui, que depende de t, e eu tenho esse x aqui, né, que é a distância do objeto à superfície da Terra. Então aqui eu vou fazer um truquezinho, né? O livro faz um truquezinho, que é, ao invés de considerar v como sendo uma função de t, eu vou considerar v como sendo uma função de x, que também depende de t. Né? Então, ao invés de eu dizer que a velocidade, né, no instante tal é tanto, eu vou dizer que a velocidade, quando o corpo estiver na posição tal, é tanto.
né? Essa é a única diferença. Só que agora, quando eu considero isso daqui, né, que v é v de x de t, então dv dt, usando a regrinha da cadeia aqui, isso é dv dx vezes dx dt. Só que agora, dx dt, né, a variação da posição em relação ao tempo, isso é a velocidade. Então isso é v, né, isso aqui vai ser v vezes dv dx. Então substituindo, né, dv dt por isso daqui, eu vou ter v dv dx igual a menos gr ao quadrado, r mais x ao quadrado. Então agora, essa equação aqui eu consigo resolver, né? Por quê? Porque ela é uma equação diferencial em v, que depende de x, e aqui eu tenho só o x, não aparece mais o t. Então essa equação aqui eu consigo resolver. Para resolver essa equação aqui, bom, essa equação aqui ela vai ser uma equação diferencial separável, né? Por quê? Porque se eu pegar o dx, eu posso passar para lá, né? Então eu vou ter v dv igual a menos gr ao quadrado dx sobre r mais x ao quadrado. Então aqui tudo que tem v e dv, e aqui desse lado tudo que tem x e dx, né? O resto aqui é tudo constante. Gr é tudo constante. Então para resolver isso daqui, eu vou integrar de ambos os lados, né? Integral de v em relação a v, isso é v ao quadrado sobre 2. E aqui, né, menos gr ao quadrado, isso é uma constante, então eu posso tirar para fora. Integral de dx sobre r mais x ao quadrado. Então agora a integral de dx sobre r mais x ao quadrado, aqui eu posso fazer uma substituição, u igual a r mais x, então du igual a dx. Então essa integral aqui vai ficar a integral de dx é du, né, e r mais x, isso é u, então u ao quadrado. Então a integral de u ao quadrado, isso é menos 1 sobre u. Então voltando para cá, então isso é a integral disso daqui é menos 1 sobre r mais x. E mais uma constante c, porque essas integrais são todas indefinidas. Então reescrevendo, né, v ao quadrado sobre 2 igual a menos com menos vai ficar mais, então g r ao quadrado sobre r mais x e mais uma constante. Então agora para encontrar essa constante eu vou utilizar a condição inicial, né, que é v de 0 igual a um valor v0. Tá? Esse 0 aqui, ele é x igual a 0, né, porque eu estou considerando o v como dependente de x. Tá? Então se eu substituir x igual a 0 aqui, eu vou ter então v0 ao quadrado igual a gr ao quadrado sobre r, né? X estou considerando igual a 0, mais c. Então aqui cancela, né? V0 ao quadrado sobre 2 menos gr, isso igual a constante c. Então, né? Voltando aqui para a minha equação, trocando o c por isso daqui que eu encontrei, o que eu vou ter? Eu vou ter v ao quadrado sobre 2 igual a gr ao quadrado sobre r mais x mais c, né, que é isso daqui, v0 sobre 2, né, v0 ao quadrado sobre 2, menos gr. Então agora isolando a velocidade, né, passo 2 para cá multiplicando todo mundo, então 2gr ao quadrado, r mais x, mais v0 ao quadrado, menos gr. E aí, velocidade, então, mais ou menos raiz de tudo isso, né? v0 ao quadrado menos gr mais 2gr ao quadrado sobre r mais x. Então, a velocidade é isso daqui. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o objeto estiver na posição x, a velocidade vai ser essa coisa aqui. E aí, esse mais ou menos depende, né, se esse objeto está caindo ou ele está, né, tá se afastando da Terra ou está se aproximando. Então, se for mais, né, ele está se afastando e menos ele está se aproximando da Terra. Então, a altura máxima, né, a gente vai encontrar quando a velocidade do objeto for igual a zero. Né? Por quê? Então, eu tenho a velocidade inicial, o objeto começa a subir,
né? Então, velocidade positiva, velocidade zero, e aí ele começa a cair. Então, a velocidade zero, né, vai coincidir com a altura máxima do objeto. Então, se eu fizer aqui, né, a velocidade igual a zero, o que eu vou ter aqui nessa equação? Então, eu vou ter zero igual a mais ou menos raiz dessa coisa aqui, né, v0 ao quadrado, menos gr mais 2gr ao quadrado sobre r mais x. Então, elevando ao quadrado de ambos os lados, né, eu vou ter zero igual a v0 ao quadrado menos gr mais 2gr ao quadrado sobre r mais x. Então, o que eu quero aqui é isolar esse x, né, porque ele vai me dar a velocidade, a altura máxima. Então, né, como é que eu posso isolar esse x aqui? Bom, eu vou passar esses dois carinhos aqui para esse lado aqui. Então, gr menos v0 ao quadrado, isso é 2gr ao quadrado, r mais x. Então, né, passa esse cara para lá multiplicando, esse cara para cá dividindo. Eu vou ter r mais x igual a 2gr sobre gr menos v0 ao quadrado. E aí, x igual a isso daqui. Então, essa daqui é a altura máxima que o objeto vai alcançar. Então, pessoal, só um detalhe aqui, tá? Aqui tem um pequeno errinho, né? Quando eu passei esse 2 multiplicando, então multiplicou aqui, só que cancelou com esse 2 e multiplicou aqui também. Então aqui faltou um 2. E aqui tem um quadrado também. Então eu posso simplificar isso daqui, né? Então vou colocar tudo sobre o mesmo denominador, 2gr menos v0 ao quadrado. Então vai ficar 2gr ao quadrado menos 2gr ao quadrado mais r v0 ao quadrado, né? Então cancela aqui, isso é r v0 ao quadrado sobre 2gr menos v0 ao quadrado, né? Ou seja, dada a velocidade inicial, essa é a altura máxima que o objeto vai alcançar. E agora, para finalizar, ele pede a velocidade de escape desse objeto, né? Que seria a velocidade inicial necessária para que esse objeto não volte mais à superfície da Terra. Então a gente pode pensar assim, né, que a velocidade de escape ela tem que ser suficiente para que esse x aqui, né, para que a altura máxima do objeto seja infinito, né, que o objeto vá, né, saia da Terra e não volte mais. Então se eu pensar assim, né, qual é que é o v0 para que isso daqui, para que x seja infinito? Bom, x vai ser infinito se isso daqui embaixo for para zero. Então velocidade de escape, o x tem que tender a infinito ou tem que ser igual a infinito, e aí isso vai acontecer se 2gr menos v0 ao quadrado, isso daqui for zero, né? Então x é igual a infinito, se isso daqui é zero, mas agora isso daqui é zero, né? C somente C, v0 ao quadrado é 2gr, né? Passa esse cara para cá, ou, né, v0 é igual a raiz de 2gr. Então essa daqui é a velocidade de escape do objeto. Então, de novo, né, analisando o problema aqui, né, eu sei que a força que eu estou sobre esse objeto tem essa magnitude, então, a partir da segunda lei de Newton, que eu já apaguei, a gente de novo deduz tudo isso daqui, né? Então, a altura máxima do objeto e também a velocidade de escape desse objeto. Então aqui, né, a velocidade de escape é a raiz de 2gr. E os problemas que a gente tem nessa seção, eles são bem parecidos com esses exemplos, né? Então aqui, vários problemas, né, com tanque e, né, concentração de líquido entrando e saindo. Depois que tem negócio de investimento, né, taxa de juros. E vários outros exemplos aqui, mas todos eles seguem a mesma ideia.